Entre morros suaves e vales cobertos de verde, existe um cantinho onde o tempo parece caminhar mais devagar e cada detalhe carrega a memória de quem ajudou a construir esse pedaço de história. Nesse lugar, as flores se espalham como se quisessem colorir até a alma de quem passa, e a arquitetura carrega nas paredes a força de uma gente que veio de longe, mas que fincou raízes profundas. Aqui, tradições se encontram com a simplicidade do interior, onde tudo tem cheiro de comida boa, de infância vivida ao ar livre e de festa feita em comunidade. É o tipo de lugar em que qualquer atividade pode virar aula de cultura e uma simples caminhada pode te levar da Alemanha ao Japão sem nem sair do Brasil. Esta é Ivoti. E nessa jornada você vai conhecer um vilarejo alemão que resistiu ao tempo, aprender como as flores se tornaram parte da identidade de uma cidade inteira, entender por que os japoneses escolheram esse pedaço de terra para recomeçar suas vidas e descobrir como tudo isso se conecta na história de um município que é pequeno no mapa, mas imenso em significado. Vamos caminhar por trilhas incríveis, ouvir sotaques que carregam tradição, conhecer o que são cachaças de verdade, aprender receitas e visitar lugares inusitados que só quem vive aqui conhece de verdade. E claro, vamos mostrar o que quase ninguém vê, o extra do ordinário que faz de Ivoti um dos municípios mais autênticos e inspiradores do Rio Grande do Sul. Ivoti é uma pequena cidade de 25 mil habitantes na encosta da Serra Gaúcha, que por muitos pode ser desconhecida, mas quem a conhece sabe que ela é especial. Como um legítimo município construído majoritariamente por descendentes de imigrantes alemães, também é cidade irmã de Rothenburg, na Alemanha, e logo chegando, se dermos uma parada, podemos entender o que nos aguarda adiante. Por aqui, a arquitetura chama a atenção para todo lado que se olhe e percebemos que, apesar de pequena, a cidade vibra em cada metro quadrado, em cada paisagem, em cada construção e em cada detalhe histórico que pode passar despercebido pelos mais apressados. Como essa peculiar igreja queimada. Ela já foi a matriz de Ivoti há muito tempo, mas hoje desperta a curiosidade de muitos que chegam até esse local. Nos idos de 1800, essa igreja aqui, em devoção a São Pedro Apóstolo, foi construída e durante muito tempo foi a principal igreja da região. Só que em 1924, uma gurizadinha resolveu subir até a parte alta, onde que tem o sino da igreja, para ver um ninho de passarinho. E eles carregaram junto com eles um lampião. O lampião pegou fogo no ninho de passarinho e pegou fogo em toda essa igreja. Com o tempo, eles começaram a retrabalhar nela, construíram uma nova igreja na frente, até que no ano de 1986, esse lugar aqui onde a gente está foi reconhecido como um patrimônio artístico e histórico do Rio Grande do Sul. E nesse mesmo ano, a igreja pegou fogo de novo. Só que dessa vez ninguém sabe o que aconteceu. Eles simplesmente não reformaram mais ela, só trocaram o telhado. E até hoje fica essa dúvida. O que aconteceu nessa igreja? Ao mesmo tempo que pouco se sabe sobre o último incêndio nessa igreja, muito menos se sabe sobre os interiores de Ivoti. Acontece que numa cidade como essa, há muita vida no campo e pode-se dizer que todos têm orgulho de dizer que são colonos, pessoas que vivem da agricultura. Mas aqui não são só os mais velhos que fazem isso, como se esperaria. Os jovens já demonstram o amor pela terra desde cedo. Fato esse que percebemos em lugares como essa escola, por exemplo. Aqui, periodicamente, as crianças vão em grupos até propriedades rurais para entender como funciona a lida do dia a dia. Eu tive a oportunidade de me enturmar e acompanhar um desses passeios e vou te dizer que há tempos eu não tinha uma experiência tão imersiva com o campo, nem com a graça de estar cercado por crianças que ainda estão descobrindo o mundo. Ô senhor. Eu não sou professor, o senhor não me chama de senhor, mas pode ser, me chama de tio. Tá, ô tio. Não, tio muito velho. Entre coelhos, tartarugas, vacas e até catando ovos de galinha, vamos descobrindo como vivem as pessoas longe do núcleo urbano do município. Aqui,
tudo é mais simples. Mas simples daquele tipo que traz paz, calmaria e um pouco de vontade de ficar. Cada lugar é ímpar e há espaço para aprender até nos momentos mais inesperados. Esse é teu cavalo? Esse é meu cavalo. É um cavalo ou uma É égua? uma égua. Como é que é o nome? Gateada. É o nome da pelagem dela. Os cavalos crioulos, eles têm várias, tipo, a cor do pelinho se chama pelagem. Aí cada uma tem uma cor e cada cor tem um nome. Aí o nome do pelinho dela, vamos dizer, é gateada. Daí o nome dela ficou gateada. Quando a gente fala que preteou o olho da gateada, é dessa aqui que a gente tá falando? Aham. O que acontece quando preteia o olho da gateada? Não sei. Na verdade, significa que a pupila do animal dilatou e isso indica medo, tensão ou perigo. Em outras palavras, algo sério está acontecendo. Provavelmente a égua só percebeu o que nos aguardava na próxima cena. Um verdadeiro Frühstück, um lanchinho que o pessoal da escola preparou pra gente. Tudo feito por eles mesmos. Agora, se você for atencioso, deve ter percebido que Ivoti foge bastante do acromatismo das grandes cidades, daquele preto, cinza e branco que parece padronizar e tirar a vida de tudo que poderia encantar aos olhos. Aqui, além das coloridas árvores que nos distraem um pouco do verde abundante, as flores são o grande atrativo para qualquer lado que se olhe. Não por menos, Ivoti é uma palavra indígena que significa flor. E por isso o município é conhecido também como Cidade das Flores. E por que Ivoti é conhecida como Cidade das Flores? Ela começou como Bom Jardim, né? Aliás, primeiro Bergen, Schnais, não sei o que era então onde a família Bergen, que foi a primeira que se instalou, e depois virou Bom Jardim, porque os alemães têm o hábito do cultivo de flores em jardins, as casas muito bonitas, né, com jardins bonitos, e aí se criou esse nome, Cidade das Flores. Você, na cultura alemã, ou em casa as alemãs, onde você chega, sempre vai ter muitas flores. O jardim é aquilo que mostra a casa, mostra a propriedade, né? Até tem uma questão meio interessante, né? Dizia que os italianos eles plantam pé de alface na frente de casa e os alemães plantam flores. Então as propriedades alemãs são características para ter sempre um jardim bem florido. Já deu para perceber que Ivoti tem uma presença bem forte da cultura alemã em todos os traços urbanos e rurais do município. Boa parte dos moradores daqui são descendentes diretos dos imigrantes que chegaram à região ainda no início do século XIX. Na época, esse lugar era uma colônia de São Leopoldo e aos colonos que aqui chegavam eram dadas algumas terras e depois eles que prosperassem à sua maneira. Como não havia muita infraestrutura disponível, nem auxílio, os imigrantes precisaram utilizar do conhecimento trazido com as ferramentas que tinham para construir suas primeiras moradias de forma rápida e eficiente. E assim, as primeiras casas em estilo Fachwerk, também conhecido como enxaimel, chegavam ao Brasil. Dentre todas as cidades de colonização alemã que existem hoje no Brasil, Ivoti é uma das que mais se destaca, justamente pela questão de preservação da arquitetura enxaimel. Hoje na cidade existem cerca de 150 casas que foram inventariadas, então em qualquer canto que a gente estiver andando, a gente vai se deparar com residências como essa, com esse estilo clássico que os alemães trouxeram quando eles chegaram lá por 1824 aqui no Brasil. Curioso, né? E tem um monte dessas por aqui. Realmente, desde a parte urbana de Ivoti até nos interiores mais remotos, encontramos esse padrão curioso de construção que não é exclusivo do município, mas sim dos primeiros imigrantes alemães que se instalaram no Brasil. Aqui, diversos roteiros de caminhada são feitos de modo a incentivar os visitantes e até os locais a conhecerem essas construções e entender um pouco mais sobre os primeiros moradores da região. São as populares rotas enxaimel. Tu vê que claramente hoje eu não vim preparado para esse passeio, né, de calça jeans aqui. Me explica o que é essa rota enxaimel aqui que vocês fazem? Rota enxaimel são 5 caminhos, inclusive com a nossa ajuda, que a prefeitura, o departamento de esportes, elaborou caminhadas solos, sem a necessidade de guia.
Então são 5 roteiros com diversos graus de dificuldade. Esse que nós estamos fazendo agora é dificuldade média. Não tem muita elevação, mas paisagens muito bonitas. Não tem como negar. A cada curva, uma nova obra parece atrair os nossos olhos. Muitas casas foram abandonadas, outras reformadas, mas boa parte ainda permanece intacta. Algumas até sendo reutilizadas para novos propósitos, diferentes de 200 anos atrás, quando começaram a ser construídas. Mas afinal, o que significa essa estrutura das casas em Chaimel? O que é essa arquitetura? O estilo em Chaimel a gente pode observar nessa casa aqui, é a estrutura de madeira, que é a base da casa, e então o preenchimento entre essas madeiras, na época era feito com barro e palha, principalmente. Hoje utiliza-se tijolos, pode-se usar qualquer coisa para preencher. Em Chaimel significa a estrutura. Então isso aí se vê em filmes da Idade Média, toda a Europa usa essa construção, né? Inglaterra, Alemanha, todo mundo tinha essa construção. E ela veio em 1824 com os alemães, tinham essa tecnologia, digamos assim. Por muito tempo, casas como essas foram vistas como moradias simples ou até associadas à pobreza, já que tinham um baixo custo de materiais, eram rápidas de serem erguidas e tinham uma estrutura básica. Com o tempo, a arquitetura dos alemães foi evoluindo e outros tipos de construção foram ganhando espaço e trazendo um aspecto maior de riqueza. Só que a partir da segunda metade do século passado, o Inchaimel começou a ser visto com outros olhos. Foi valorizado como patrimônio histórico e cultural e ganhou um novo significado. Era o símbolo da resiliência dos imigrantes alemães no Brasil. Ivoti é uma das cidades que mais bem preserva esse estilo no nosso país, e prova disso se dá num pequeno espaço que é simplesmente um dos mais encantadores do Rio Grande do Sul. Se vocês pesquisarem no Google Ivoti, um dos primeiros resultados que vai aparecer é esse lugar onde eu estou, Núcleo de Casas em Chaimel. É um lugar curioso, com uma arquitetura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, e é um lugar onde que as pessoas se reúnem para comprar artesanato, produtos coloniais de produtores que são aqui do município, ou então simplesmente para fazer nada, que é o que eu estou fazendo agora, no final de tarde. O Núcleo de Casas em Chaimel é um espaço numa região baixa de Ivoti chamada de Buraco do Diabo, onde, vez ou outra, são realizados alguns eventos. Aqui, diversas são as casas nesse estilo alemão e em cada uma delas, uma atividade ocorre internamente. Há artesanato e produtos locais, pequenas barracas que servem de pontos de comércio durante os eventos, espaços verdes naturais por todos os lados e, mais uma vez, uma paz absurdamente viciante de simplesmente estar aqui num dia qualquer fazendo nada. Isso daqui já foi uma vila, as pessoas já moraram aqui? Os que tinham estabelecimentos comerciais ou de serviços. Só Esse esses. lugar, o núcleo de casas em Chaimel de Ivoti, ele já foi um lugar onde aconteceram serviços, não é um lugar que foi montado para receber o turista, por exemplo? Hoje. Não. Isso aqui é original. As casas são todas originais. Isso aqui, até o final dos anos 90, isso tudo era uma ruína. As casas praticamente se desmanchando. Em seu tempo, também já passava a principal rua do Rio Grande do Sul por esse buraco aqui, que era a Rua Presidente Lucena, que ligava São Leopoldo à Vacaria Lagoa Vermelha. Era o único acesso que ligava a região metropolitana com a serra. Então, evidentemente, serviços se instalavam ali e comércios se instalavam ali, onde tinha bastante passagem de pessoas. Pela imponência da ponte de pedra que dá acesso a esse local, dá para entender que realmente essa foi uma das principais vias do Rio Grande do Sul no passado. Hoje, fica a história, que é contada até por construções feitas tempos depois. Esse lugar, por exemplo, é um bar que fica nessa casa que mantém o estilo em Chaimel das demais casas que são originais. Mas dos prósperos tempos para os dias de hoje, muita coisa mudou nessa vila e muita gente foi embora daqui por motivos compreensíveis, deixando para trás um espaço que ficou abandonado por muito tempo e, obviamente, entrou em declínio.
qual foi o primeiro motivo para devagarinho começar a entrar em declínio? Quando foi construída a BR-116. Aí já era um asfalto, e esse asfalto então conduzia por dois irmãos, Mororoy, do Picada Café, Nova Petrópolis, e desviou todo esse fluxo que passava aqui pela BR-116. Outro motivo que também levou à falência do núcleo em si, que o sustentava eram os comércios e os serviços. E toda a colônia aqui em volta trazia os produtos até o armazém aqui para fazer a troca, né? Cebola, batata, feijão, lentilha, tudo que era produzido por aqui. E pelos anos 40, a situação mudou de que outros colonos também começaram a comprar um caminhão para transportar a carga mais longe. Então não dependia mais do comércio local aqui, mas poderia levar para um outro comerciante. Isso também enfraqueceu um pouquinho. E por fim, quando essa geração terminou, aliado também às diversas enchentes, e tudo isso também contribuiu para que realmente o pessoal não quisesse mais permanecer aqui. A maior parte de Ivoti fica em áreas mais elevadas, mas essa região do núcleo em Chaimel é sempre castigada quando o nível do rio que passa sob a ponte imperial aumenta. E nunca é pouca coisa. A altura das águas que chegaram aqui, que inundaram esse núcleo. Então nós temos aqui o marco do dia 15 de junho de 2023, né? Gente, ela subiu até aí? Sim, até aqui. Foi, eu acho que em 1965, né? Aí chegou mais ou menos nessa altura também. Eu acho que é um pouco mais baixo que isso aqui. Mas isso é absolutamente histórico. Mas, como eu disse, resiliência é a palavra que define um povo como esse, que chegou numa terra abandonada e fez dela um dos lugares mais promissores do Brasil. E pode ser que um dos maiores exemplos disso esteja na curiosa fabricação de cachaças que acontece aqui na cidade e que hoje é uma das mais premiadas que se tem notícia no nosso país e até no mundo. Qual que é a história da cachaça com o Ivoti? Quando a minha família saiu da Alemanha, eles já produziam o schnapps da batata inglesa lá na Alemanha. E, logicamente, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram com algumas mudas de batata e continuaram plantando e trouxeram um destilador. Continuaram a fazer a destilação da bebida, porque antigamente não tinha uma bebida que nós podíamos dizer é a bebida típica do Brasil. Porque a legislação da cachaça, como bebida típica brasileira, só foi em 2002. Então, quando chegaram, eles ficaram produzindo schnapps 1824 até 1848. Ali que descobriram que a cana-de-açúcar ela tinha mais açúcar, que ia render mais, daí eles passaram para cana-de-açúcar. Do schnapps para cachaça, muito tempo passou, e mesmo quando a bebida brasileira dava seus primeiros passos, ela não era valorizada por muitos. Até porque os processos de fabricação ainda eram bastante rústicos. Então a cachaça também tinha uma outra utilidade. Mas depois disso, então, a cachaça ela virou uma moeda de troca. Por quê? Ela virou uma moeda de troca porque dinheiro não se tinha. Então, o meu avô e meu bisavô, eles iam até os locais onde passavam os tropeiros. E ali eles ficavam. Daí eles trocavam a cachaça por enxada, a cachaça por sal, cachaça por outros mantimentos que eles não plantavam na lavoura. Então, a cachaça não era vendida na grana, nos réis, ou sei lá como é que era o nome do dinheiro antigamente. Então, era o dinheiro da família. E justamente isso, então, virou um costume. E daí essa região, a região do litoral, Osório, Santo Antônio da Patrulha, daí começou a chegar os outros imigrantes de outras descendências, açorianos, depois, 50 anos depois, os italianos, e cada um veio com alguma coisa. Os italianos vieram com a grappa, e os alemães vieram com o schnapps e depois foram para a cachaça. Hoje, pode-se dizer com toda a certeza que Ivoti é uma das 5 cidades brasileiras com o maior número de cachaçarias registradas. Por aqui, 3 são as maiores, mais tradicionais, além de principais, e em cada produto vamos redescobrindo o que é realmente essa bebida e qual a importância dela para a cultura brasileira. E o que é cachaça? Cachaça nada mais é do que o suco do caldo de cana fermentado. Lá em 2002, quando os franceses brigaram com os brasileiros,
Os brasileiros usavam o nome champanhe e a França disse, opa, vocês estão usando o nome champanhe? Nós vamos então usar o nome cachaça. Daí, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse, epa, cachaça é a bebida típica brasileira. Champanhe pode ser até francês. Mas então vamos assinar um acordo aqui que champanhe vai ser francês e cachaça vai ser brasileiro. E ali foi o primeiro acordo internacional como reconhecimento da cachaça ser tipicamente brasileira. Cachaça prata, cachaça ouro, com especiarias, em barril de carvalho, bálsamo, saborizadas, envelhecidas ou não, é um universo de opções que se abre diante dos nossos olhos. Eu entendo que escolher a melhor possa ser uma tarefa difícil, por isso organizamos um breve tutorial para você ficar um pouco mais entendido no assunto e talvez trocar aquela mesma marca de sempre por uma diferente. Vamos provar a primeira para tu sentir o gosto da cana? Pode ser. Então nós vamos pegar uma cachaça branca, que é a nossa mais comum que nós temos, para você sentir um pouquinho daquele aroma da cana. E como eu vou te acompanhar também, é que a gente tem um ritual para beber, né? Então... Tem? Tudo tem que ter ritual, porque senão beber para quê? Não é? Né? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Vai sentir o aroma. Esse aroma, ele nunca pode... Ele pode agredir na hora de você sentir os aromas. Tá. Se agredir na hora de sentir, não beba, porque outro dia tu vai passar mal. Tá. Aqui tem que estar suave e ele não pode estar queimando, né? Então isso o que tem que acontecer? Depois você faz o giro do copo. Dessa maneira. E daí tu vai ver as lágrimas que vão se formar, que são as pernas das bailarinas. Tudo tem uma história. E quanto mais bailarinas tem no copo, mais melhor é a consistência do produto. Olha só. Isso fala muito da viscosidade dele, não? Exatamente, exatamente. Perfeito. Segundo momento, o que tu faz? Coloca, já sentiu o aroma, agora tu bota um pequeno gole na boca. Espalha ele pela boca, assopra. Assopra algo para fora. É que eu engoli antes de assoprar, era pra engolir? Não, era para soprar, né? Depois engolir. Mas devia ter cuspido na cara se eu tivesse que assoprar. Não. Depois engolir, tu assopra. Ah. Tirou o álcool para fora. Agora tu sente o que ficou na boca. O que ficou na boca ficou no retrogosto. O retrogosto, ele não pode arder. Ele pode tudo na boca, verdade. esquentar. Tu sentiu que ele desceu, né? Sim. Esquentou, mas não queimou. Isso. Então, Mas a boca foi o que mais ficou, o que mais esquentou. Exatamente. E o que não pode acontecer? Aquela sensação de gato de ré, que está descendo de ré com as unhas ativas, queimando, né? assim, Exatamente. Então, isso é o mínimo para você saber se a bebida tem qualidade. Certo. Não interessa se a bebida é mais barata, se ela é mais cara, mas para ver se ela tem qualidade, é esse o ritual que tu tem que seguir. Nós podemos pegar cachaças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos e fazer esse mesmo ritual. O que vai se diferenciar? É o aroma, sabor e o tempo que ela ficou dentro do barril. Agora responda, qual foi a cachaça de mais idade que você já provou? 25 anos essa cachaça? 25 anos. 25 anos, em janeiro, completou 25 anos. Pense que cada ano a mais, 2026, janeiro de 2026, 26 anos. Rapaz, nossa, como ela é escura. Quer dizer, também tá escuro aqui. E essa é para vocês mesmo, né? Não, é a nossa cachaça. Vai ser lançado um dia, uma outra diferente. Nós já temos há 21 anos, que foi tirado em 2021. Há 12 anos foi tirado quando ela estava há 12 anos. E a continuação desse envelhecimento que foi produzido no ano de 2000. Essa aqui ainda não foi pro mercado ainda. Só com 21 anos. 25 anos não. Daí aqui... Eu tô me sentindo agora, mas então vamos fazer um brinde. Somos nós, especiais. Aí. Ninguém que experimentou essa daqui ainda. Não. Não, sente o aroma. Sente 20 anos, 25 anos de história aqui dentro desse barril. Falando sério mesmo agora, gente. Esse barril foi fechado em
2000. 2000, no ano 2000. 2000. Quando virou o milênio, esse barril foi essa fechado. cachaça ficou primeiro 6 anos em barril de carvalho francês e depois ela passou para uma madeira brasileira que se chama bálsamo. Então essa cachaça hoje está 19 anos dentro do bálsamo e 6 anos que começou lá no carvalho francês. Essa aqui tu vai ver que ela já é muito mais... A densidade dela e ela vai ter assim a densidade dela descendo as lágrimas do copo bem mais Devagar. lentos. É outro produto. Vale a prova, desde as mais simples até as envelhecidas, para perceber que a cachaça brasileira não fica nem um pouco para trás quando a comparamos com os famosos whiskies importados. Prost! Prost! Prost mama, É, e só prost vai ter Prost. papa, e prost pra nós. É isso aí. Isso aí. E prostitute. Prostitute para todas, família. Eu misturei o alemão com o italiano, né? É Prost a todos, né? Prost a todos. Prostitute. Eu te dizer, essa é a primeira vez que eu tomo uma cachaça na minha vida, talvez do jeito certo. Porque eu sempre fui muito preconceituoso com a cachaça, mas é aquela história, né, que a gente tem com o café. Por que o café a gente coloca açúcar? Porque tu tá tomando café errado. Por que as cervejas populares tem que tomar numa temperatura tão gelada, que é para tu não sentir o gosto que ela realmente tem? E a gente vai amadurecendo o nosso paladar. E eu vou te dizer que é a primeira vez que eu fiz isso com a cachaça e que eu gostei e que ela não me incomodou. Exatamente. Então imagina se nós pegar uma garrafa de 8 anos, 10 vamos anos, longe daí, 12 tá louco? anos. E Voti ainda é forte na produção de outros destilados como gins e vodkas, assim como as tradicionais cervejas, clássicas da cultura alemã. Por aqui o que não falta é bebida, e nem comida. E Voti é uma cidade rica em gastronomia, tradição que perpassa e é aprimorada desde a chegada dos primeiros imigrantes. Mas o que se destaca mesmo na cidade é um trio um pouco inusitado: a rosca, a nata e o mel. Sobre os laticínios, vamos dizer que os daqui são premiados mundo afora, principalmente pelos queijos. E sobre o mel, os mais famosos do Rio Grande do Sul são desse lugar. Mas é sobre a rosca, um verdadeiro patrimônio regional, que a gente tem que falar. Posso experimentar ela? Pode, por favor. Gente, gigante isso. Nossa, olha isso. Ela quentinha, a massinha bem Que delícia. Peraí, maçudinha por dentro. Isso aqui não deve encher muito na barriga, né? Porque tá louco. Essa é a tal da rosca de Voti, a estrela de uma das festas mais peculiares do estado. A do mel, rosca e nata, que ocorre todos os anos no núcleo de casas em Chaimel. Para tua sorte, eu trago a receita dela para você experimentar em casa. Só ajuste as quantidades, que aqui são feitas 20 unidades por fornada. Aqui a gente tem o polvilho e o sal, só isso. Então a gente precisa de água fervendo para escaldar o polvilho. Aí eu acrescento óleo de soja e mais leite e ovos. E aí vai misturando e vê se precisa colocar mais água para dar o ponto que ela precisa para a gente conseguir trabalhar. E ela fica mais ou menos quanto tempo mexendo aqui? É até misturar. Tem vezes que o polvilho é diferente, aí mistura mais rápido. Tem vezes que ele não é tão bonito, aí demora um pouco mais. Assim já tá bom. Então aqui eu vou posicionando ela, vou deixando ela no tamanho certinho já. E elas ali vão rolando e ajeitando o tamanho depois dentro da forma. Era óbvio que eu teria que meter a mão na massa, literalmente falando, para te mostrar que nada é tão simples quando não se tem prática. Dá uma amassadinha assim e só vai espalhando assim. E vai abrindo. E daí agora? Aí tu junta assim, ó. Assim? Isso. Aí tu dá uma emendinha ali. Agora vem a hora difícil. Dela chegar lá na tua forma. Pega aí. Vai. O que eu tenho que fazer? Assim. Ah! Daí agora dentro da forma. Dentro da forma. Pega uma mão aqui e uma aqui. Assim? Isso. Isso aí. Coloca dentro e só dá uma ajeitada. Gente, essa é a rosca mais feia. Essa é a rosca que vão devolver. Eu nem tive coragem de ver ela pronta, mas me disseram que 30 minutos depois, a 200 graus, ela ficou tão boa quanto as outras. Eu tenho minhas dúvidas. E vocês vendem como
essa rosca aqui? Vocês saem vendendo em volta com a Kombi? Como é que Sim. funciona? Uma das formas que a gente vende é com a Kombi, que a gente tem nossas rotas fixas, né? Em vários lugares, Ivoti, Presidente Lucena, Morro Reuter. E além disso, também a gente participa das feiras do município, ali no núcleo, né? Tanto a festa da rosca como feiras coloniais, que são mensais. E a gente também fornece para escolas, muitas crianças comem essa rosca. Então é basicamente isso, desse jeito que a gente... E aí vocês descobriram que se misturasse a rosca com a nata e o mel, dava... Fica uma perfeição. É? E a essa altura, sempre em meio a descendentes de imigrantes alemães, um detalhe não pode deixar de ser percebido. A maioria das pessoas fala o Hunsrück, uma versão do alemão com o português do Brasil. Já vimos isso acontecer na cidade de Rolante, mas em Ivoti a incidência é imensamente maior. E eu percebo que o senhor tem um sotaque mais forte. O senhor fala o dialeto. O Hunsrück. Falo dialeto, falo alemão clássico, falo português. Das ist der historische Kern hier von Ivoti, wo sehr wichtig war von der Entwicklung von Ivoti. Ne? Also es war eine Straße hier wegen der Brücke. Dabei hat es Geschäftshäuser hier gegeben und alle die Sachen noch, wo dazugehören. Ne? Was brauchte der Bauer? Nossa, o senhor vai ter que parar de falar, que eu vou ter que botar um monte de legenda depois, eu não sei nem o que está acontecendo aqui. E como é fácil se perder entre tantos assuntos com um idioma que muitos de nós nunca tivemos o contato. E ele tá em todos os cantos, o tempo todo. Das ist ja, das ist ja Tisch. Komm. Da drüben hin an die Batterie, da drüben. Ja, die... Du, von Bohnenteile, die Griff von Bohnenteile. Paar Minuten aqui, Nora, da ist nada. Município, de Lucena aí. Felizmente, quem não aprendeu com a família em casa, há a opção de aprender na escola, já que é um idioma muito popular. Licença. Tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Me dá um abraço. Eu sou dos abraços. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es euch? Sehr gut? Sehr gut. Super. Heute sehen wir ein bisschen über Präsentation. Ja? Ich heiße. Ich heiße. E o teu nome, Diogo? Ich heiße Diogo. Isso aí. Ich komme. Hã? Ich komme. Ich komme Aus Brasilien. aus Brasília. Eu sou brasileiro? Uhum. Isso aí. Ah, é fácil. Viu? Agora dá pra entender porque os alemães sempre com cara de brabo. É difícil falar isso, né? Difícil nada, porque difícil mesmo é isso aqui. 試合のこと試合のことってだってもう次は5番だから次は5番だからどこに入ったらいいか5番の人も入ったのただアウトボールなの Ivoti é uma cidade construída por imigrantes alemães. O que a gente espera encontrar aqui são descendentes de imigrantes alemães. Enfim, a gente aprendeu e viu isso em toda a arquitetura, gastronomia, nos costumes, mas uma coisa que muita gente não imagina que tem aqui é a maior colônia japonesa do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo a uma Ivoti que poucos conhecem. Um pequeno Japão dentro de uma cidade majoritariamente alemã, onde vivem poucas famílias, mas que carregam uma cultura surpreendentemente incomum. Como é que eu cumprimento vocês? Como é que fala? É que eu vi muito filme, tem que fazer assim. Como é que vocês fazem? Eles dão um abraço. Diogo. Diogo. Yoroshiku onegaishimasu. Eu tenho que falar isso? É fácil se perder aqui, mas assim como tem aulas de alemão, também tem de japonês. Hai, minasan, konbanwa, tachimashou. Kiritsu, konbanwa. Hai, re, konbanwa. Hai, chotto, undou shimashou. Stretching o shimashou. Hai, 1, 2, 3. Yoishou. Hai, mata. 1, 2. Yoishou. Hai, yoko. Yoko desu. 1, 2. Hai,
1, 2. Nós estudamos hiragana primeiramente e depois vamos estudar o katakana. E depois, aos poucos, introduzindo o kanji, ideogramas. Como é que aconteceu a história da imigração japonesa logo aqui em Voti, uma terra de descendentes de alemães? Como meus pais vieram pós a Segunda Guerra, como no país de origem, no Japão, estava muito difícil, então muitos saíram de lá. Então eles vieram para cá na década de 60, passaram pelo Panamá e passaram Amazonas, nos portos, né? Chegando em Rio Grande, aí era parada para eles, e dali eles foram para trabalhar parceria, digamos assim, arrendando terra, tal, para conseguir um dinheirinho para depois poder comprar terra. Então, no início dos anos 70, eles vieram para cá, ou seja, eles ficaram um pouquinho mais de 10 anos migrando de cidade em cidade até conseguir que os meus pais conseguiram comprar as terras aqui na colônia japonesa de Voti. E como é que foi para essa cultura se adaptar aqui na região? É bastante difícil porque nas outras cidades não, como é que posso dizer, conseguiam se comunicar um pouco mais com o português mesmo, né? Aqui em Voti, Dois Irmãos, é mais alemã. A colonização germânica era muito forte. Então, como haviam colonos japoneses que praticamente não falam português e colonos de origem alemã que também não falavam muito português, então ficava bem difícil a comunicação, né? Essa outra parte que seria dos costumes ficou bem mais difícil, né? Porque principalmente o costume, digamos, a parte alimentar, porque hoje em dia a gente tem nos supermercados vários produtos japoneses também à venda. Na época não havia, então eles tinham que se adaptar, né? Muitos dos primeiros imigrantes ainda vivem na colônia japonesa de Voti, mas alguns deles nunca aprenderam o português. Ichiban de niban o utte. Ichiban o niban de utte, não? Por outro lado, as gerações seguintes se adaptaram melhor e fazem essa ponte entre o idioma que a família trouxe do Japão com o que já existia no Brasil. Vocês chegaram a desenvolver um dialeto aqui no Brasil desde a imigração, ou é o japonês mesmo do Japão? É um japonês mesmo do Japão, mas é um japonês mais antigo, mais arcaico, né? Arcaico não é tão antigo, mas que o vocabulário ele vai se aperfeiçoando, ele vai mudando, né? Se adequando. Então, eu em 98 eu fui para o Japão e usava aqueles vocabulário que os meus avós usavam, meus pais usavam. Chegando lá, era tudo já modernizado. Eu tive que... O pessoal até olhava assim, tirava um sarrinho da cara da gente, pô, mas esse palavreado já é muito antigo, né? Então tem isso, ele vai se aperfeiçoando. Aqui no Japão, aqui no Brasil, ele não tem, assim, ainda se mantém essa linguagem que fala aqui, fala lá, ainda se entende, não tem essa mudança, né? Tem os dialetos regionais, né? Que lá no Japão tem. O Japão do Norte praticamente não entende o que o do Sul fala, porque ele tem os seus dialetos, né? Mas aqui ainda não tem muito desse, não. Como a maioria das pessoas da colônia japonesa fala português e que eu sei que você olhou para o prato em cima da mesa, eu resolvi trazer mais uma aula curta sobre a gastronomia. Mas agora, a japonesa. Esse aqui é uramaki. Ura é virado, é contrário. Maki é rolo, né? Então, esse aqui vai ser um sushi virado, por quê? Porque a alga vai ficar por dentro, né? É sério que é isso? O uramaki, rossomaki, temaki? Por que é? O temaki. Maki é rolo, enrolar. Te é mão, enrolado na mão. Meu Deus do céu. O rossomaki, rosso é fino, maki é rolo, um rolo fino. Nigiri, nigiri
é fazer bolinha com a mão. E aí bota o recheio, por isso que é nigiri. O Philadelphia, ele é o arroz com gergelim, a alga, essa parte preta, né? É que a gente atravessa um pouco por como a gente está acostumado, a gente vai, né? Então bota o seu recheio, né? Que é o salmão. O salmão tem que ser um salmão bem fresquinho, ele não pode ter cheiro de peixe. O sushi, o peixe que se manuseia no sushi, ele não pode ter cheiro forte de peixe, que aí já está um peixe meio ultrapassado. Tá? Ó, aqui, aí ficou. E para surpresa de ninguém, mais uma vez me pediram para colocar a mão na massa. Ou no peixe, nesse caso. Nós vamos fazer um temaki de salmão. A gente molha um pouquinho a ponta do dedo para o arroz não grudar. Eu vou roubar teu trabalho. Os do não, meio aqui? É, só umedece assim. Aí a gente pega aqui e aqui. Já me perdi aqui. Apertando aqui assim? É, só espalha ele, não precisa apertar, só espalha. Como é que é? Aqui eu coloco até onde? Pode colocar aqui assim, ó. Aqui nessa faixa assim aqui. É, senão o temaki vai ter recheio só em cima. Por mim, eu tirava todo o arroz, deixava só isso aqui. Assim tá bom ou mais? Pode ser um pouquinho mais, senão vai ficar muito magrinho. Magrinho. Aí, eu tenho medo que não vai fechar, que às vezes eu encho bastante o pastel e ele não fecha. Não, pastel é outra coisa, né? Tá. Agora você vai pegar essa parte aqui, vai fazer ele vir pra cá. Não, mas só essa aqui. Essa aqui. Vai fazer ele grudar aqui. Fazer um cone. Aqui assim? Isso. Isso. Não puxa muito, que senão rasga a alga, mas é isso aí. Que temaki pobrinho que eu fiz. Pra quem nunca fez, tá bom. Ó. E agora lambe aqui? Pode lamber, você vai comer depois? Como é que fecha aqui? Eu botei cream cheese ou água. E ele gruda. Meu Deus do céu, meu primeiro temaki! Ficou feio, né, mano? Ninguém esperaria acertar de primeira, certamente nem eu. Cortar o salmão em sashimis é sempre mais fácil. Mas aqui fica uma pergunta importante. Você sabe realmente comer sushi? Você tem que pegar ele meio de lado aqui, assim sempre, não pode, né? Sempre assim. E aí você pega o shoyu, você pega... Você sabe por que os pratinhos são pequenininhos? Para você pegar ele aqui, que normalmente vai comer sushi, você dá um banho na roupa antes. Eu sempre faço isso. Então, você pega digamos, pegou aqui, você pega aqui, leva aqui e... É mal e mal encosta? É. Assim? Não, pode ser um pouquinho mais, esse aí pode ser um pouquinho mais. Isso. Aqui? Aí leva o pratinho para não sair pingando. Aí você sente o gosto do... Como é que fala muito bom em japonês? Oishi. Oishi? Aham. Isso? É, oishi. 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 Calma que ainda não acabou. O que é isso? É gyoza. Aí o recheio dela é com carne de porco, couve chinesa, cebolinha japonesa, nirá, e gengibre e alho. Mal e mal. Molha no molho, assim. Bem pouquinho, né? Isso. Acho que eu botei bastante. Não, pode botar assim à vontade, né? A seu gosto. Mas aí tu pode, assim, morder ela e molhar o recheio no shoyu. Meu Deus do céu, que delícia isso. E vai com carne suína essa. Tem gente que não come, né, carne suína. Eu vou pegar outro. Tudo que você tá vendo foi organizado propositalmente para a gente poder mostrar para vocês como é a vida na colônia japonesa. Por aqui, ainda há esportes sendo praticados como o tênis de mesa e o gateball, que inclusive eu tentei jogar, mas não me sai muito bem. Bem, pelo menos um ponto eu tinha que fazer. Por sorte, ainda havia dança e muita música típica. Uma das melhores formas de entender isso tudo por conta própria
é participando das populares feirinhas que ocorrem nesse espaço todo o último domingo de cada mês. Quem sabe que esse é um dos eventos mais singulares que se pode participar no Rio Grande do Sul, além de uma ótima oportunidade para levar um pedacinho do Japão para casa. Memorial ni yokoso watashi wa Machado Mateus to moshimashite, ima koko ni naisha to shite tsutomete imasu. Dakara naishite sono nihon no koto o chotto shimeshitai to omoimasu. Obrigado pra ti também. Eu sei o que tu falou. Na verdade, ele nos convidou a conhecer um rico memorial da cultura japonesa repleto de itens da província de Shiga, juntos com outros trazidos pelos imigrantes no século passado. Mas eu vou te deixar vir olhar por conta própria que não é pouca coisa, nem pouca história. Bom, e Ivoti é isso. Em cada lugar que a gente vai descobrindo uma coisa nova. Entre o japonês, o alemão, o velho e o novo. E também descobrindo algumas peculiaridades da culinária local. A gente vai aprendendo que essa cidade ela é muito mais do que aparentemente ela pareceria ser. Ivoti, vou dizer para vocês, é um verdadeiro extra do ordinário desse mundo que vocês pensam que conhecem. E se vocês em algum momento querem experimentar isso aqui que eu estou comendo agora, a famosa rosca com nata e mel, te convido a vir até esse município, porque em qualquer outro lugar do mundo que tu comer isso aqui, não vai ser a mesma coisa. Itadakimasu. Ivoti não é aquele tipo de lugar que não levamos nada depois de visitar. Aqui, além de boa gastronomia, bebidas e fotos incríveis, também levamos na bagagem boas lembranças de cada momento e principalmente boas histórias de cada uma das pessoas que encontramos pelo caminho. Olha, ó, um brinde a nós dois. Um brinde a esse encontro? Isso, aqui na praça dos aposentados, que eu falo. Dos amigos, dos miguxos. Ainda não me aposentei, mas vou chegar lá. Ele virou meu miguxo agora. É verdade. Num dos últimos momentos da nossa gravação em Ivoti, eu tive o prazer de encontrar a dona Odila, a vovó Adide, como ficou conhecida nas redes sociais depois de um certo vídeo e ganhado milhares de seguidores sendo ela mesma. E aí tu ficou famosa fazendo vídeo aqui em Ivoti. Fazendo vídeo, eu e minha amiga, nós resolvemos um dia, eu tava na casa dela, daí ela disse, segunda eu vou pro centro, disse, eu também preciso ir. Eu disse, então vamos juntas? Daí eu passei na casa dela, daí eu já peguei os copos, já trouxe chá, aí sentamos aqui, nessa mesa aqui, ó. Essa é a minha mesa, eu disse, só falta botar meu nome ainda aqui. Aí fomos tomar o chá e viralizou o vídeo do chá. Ivoti é como aquelas histórias que a gente não espera descobrir, mas que levamos para contar para os outros. Entre flores e enxaiméis, sotaques alemães e japoneses, essa cidade se desdobra em camadas de memórias, sabores e encontros que aquecem. É no aroma da rosca saindo do forno, na cachaça envelhecida, no dialeto passado de geração em geração, na madeira antiga que ainda sustenta o presente, e no carinho de quem oferece um chá na praça como quem oferece o coração. Ivoti não se impõe, ela se revela. E quanto mais a gente olha, mais ela floresce. Então venha, desbrave, mas não para ver apenas uma cidade, mas para sentir um pedacinho do mundo que é um verdadeiro extra do ordinário. O guia completo de Ivoti para você explorar a cidade em 1, 2 ou 3 dias está na descrição. Se você curtiu explorar Ivoti, espera só até conhecer Caçapava do Sul, uma cidade reconhecida pela Unesco cheia de belezas naturais e segredos. Descubra desde fortalezas a minas abandonadas e histórias de ETs nesse lugar que você nunca imaginaria existir no Brasil.